Olá, meus queridos. Eu quero repartir com vocês algumas coisas em relação ao momento, ao tempo que nós temos vivido, tempo atual, até porque o que nós percebemos é que nós, como população mundial, digo isso, estamos passando por um momento muito turbulento, é um momento de muita turbulência, se estendendo até o fato de chegarmos a pavor, medo, pânico, enfim, algumas coisas que chegam nesse nível. E orando ao Senhor e falando com Deus e tentando ouvir a voz do Senhor, me veio uma palavra no coração, e essa palavra está lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, quando Paulo diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso me fez enxergar esse momento por uma ótica muito diferente, que talvez possa te ajudar também a enxergar, se você não tem conseguido. No meu coração eu tinha comigo que tudo isso que estava acontecendo era obra do diabo e de Satanás, e até nas minhas orações eu mencionava isso, dizendo para Deus destruir esse vírus como obra de Satanás e tudo essa pandemia como obra de Satanás. Mas quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu comecei a viver de forma diferente. Amados, entendamos uma coisa: se nós formos olhar para as circunstâncias que nos rodeiam agora, nós não temos motivo algum para glorificar o nome do Senhor. Nós não vamos achar circunstância alguma que nos leve a glorificar o nome do Senhor. Mas esse texto diz que tudo é dele, tudo está nele e tudo é para ele, inclusive a glória que nós precisamos dar, seja em meio à tribulação, seja em meio a circunstâncias, seja em meio a qualquer coisa. Uma outra condição que veio na minha mente foi quando Deus libertou o povo de Israel. A última praga foi a mais dolorosa para aquela nação do povo do Egito. Deus dá ordem a Moisés para que ele instrua o povo a sacrificar um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro marcar os umbrais das casas, porque naquela noite o próprio Deus enviaria um anjo da morte para passar por aquela região e dissipar todo o primogênito da casa que não teria aquela marca, aquele sangue. Isso me faz compreender esse versículo que eu acabei de ler, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, eu percebo que tudo tem a mão de Deus, inclusive o tempo que nós temos passado. Se você parar para analisar, o medo e o pavor causado pelo vírus, ou a necessidade que essa circunstância tem causado, adiou jogos de futebol muito importantes para a sociedade, onde os chamados templos, onde pessoas vão para adorar os seus ídolos futebolísticos. Eu particularmente gosto muito de futebol, mas uma coisa não toma o meu coração: idolatrar esse tipo de situação. Mas muitos idolatram e vivem por meio disso, e morrem se não tiver esse acesso. Esvaziou os ginásios com jogos muito mais importantes, esvaziou os anfiteatros. Queridos, o que estavam se pregando nos teatros e anfiteatros, com personagens fazendo alusão a tudo aquilo que Deus não criou e não estabeleceu, estava de forma exacerbada. E Deus, por meio de tudo isso, tem esvaziado todos esses lugares. Tudo isso. Mas ainda pessoas continuam dizendo que isso é obra de Satanás. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: Satanás, ele é um oportunista. E é óbvio que dessa situação, onde existe a permissão de Deus, a mão de Deus e o controle de Deus, ele vai tentar se filtrar de uma forma oportunista. Eu quero lembrar vocês do Gênesis.
Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem, ali continuando, Deus criando todas as coisas, e Deus deu uma ordem para o homem: olha, de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, vocês vão comer livremente, mas tem uma árvore no meio do jardim que chama a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa árvore vocês não podem comer, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. E não tinha absolutamente nada de errado com o fruto era desejável aos olhos, bom para se comer, a Bíblia mesmo fala sobre isso. O grande problema não estava no fruto, o problema estava na opção que Satanás deu, na sugestão que Satanás lançou. Porque quando o homem chega ali diante daquele fruto, ele vê tudo isso, ele vê o fruto agradável, tudo, mas ele sabe, ele olha para a ordem de Deus, ele vê que Deus disse para ele não comer. Estava diante dele a obediência, a sujeição, a dependência de Deus. Mas Satanás chega, se aproxima dele e diz: escuta, vocês não podem comer de nenhum fruto? Capítulo 3 de Gênesis. E a mulher diz: não é isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer livremente de todas as árvores, mas essa aqui Deus disse para nós não comermos, porque se nós comermos dela, nós vamos morrer. E Satanás aí então veio com a sugestão: é óbvio que vocês não vão morrer. Deus disse isso porque Ele não quer que vocês sejam como Ele é. Deus está sendo maldoso com vocês. Deus, Ele sempre foi um Deus sagaz. Ele sempre foi um Deus que nunca pensou em vocês. E é isso que passa no coração de Deus. Então como vai ser bom para vocês? E essa sugestão foi acolhida pelo coração do homem e da mulher ali. Uma vez acolhida, eles foram e pecaram contra Deus. Então, queridos, eu percebo que Satanás, da mesma forma, tem usado esse momento, como oportunista que ele é, para lançar sugestões no coração das pessoas. A sugestão do diabo é pânico, é pavor, é medo, é desespero. Acima de tudo, ele usa tudo isso com uma palavra chamada isolamento. Queridos, se nós enxergarmos essa oportunidade como uma oportunidade do Senhor para as nossas vidas, nós vamos começar a entender que não é isolamento. Eu vejo como uma oportunidade de fortalecer a minha casa. Quantos pais não sabem o que é estar em casa? Quantos pais não conhecem a vida dos seus filhos hoje? Quantos pais não conhecem mais a rotina dos seus filhos, da sua casa? Quantos pais estão distantes? Quantos filhos não sabem o que é ficar no seio da família e aproveitar? Quantos filhos estão gritando como rebeldia o socorro pela presença do pai e da mãe dentro da sua casa e não tem? E Deus está nos mostrando o real significado do propósito dele de ter uma família coerente, uma família consciente, uma família que acredita nele. Eu acredito que tudo isso está sob controle, o controle de Deus. Não estou banalizando a realidade, meus irmãos. Eu só estou tratando com fé aquilo que Deus é, porque tudo que está à minha volta vem dele, por meio dele e para ele. Tenha como sugestão de Deus, do Espírito de Deus, acreditar e ser acolhido pela verdade de Deus. A palavra diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Entendamos uma coisa: em Cristo nós somos vivificados e nada pode nos acometer com medo e pavor, porque o que habita em nós é vida plena. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e que essa vida abundante alcance você, tua casa, teu coração, tua mente, e que essa verdade possa anular os sofismas e as mentiras que Satanás tem tentado lançar no teu coração, para te apavorar, para te deixar com medo, para te fazer desistir, para te fazer isolar. Em nome de Jesus, não temam, diz o Senhor, não temam, eu sou contigo. Que o Senhor Jesus possa
conservar isso no nosso coração. Fique na paz. Até o próximo.